Muito bem, retornamos ao Historiar em até 5 minutos, comigo, o professor Rubens. Nós vamos trabalhar agora, nessa terceira aula de Antiguidade. Né? Aí vamos classificar dessa forma, Antiguidade, aí vamos Antiguidade Oriental, Mesopotâmia, e nós vamos trabalhar agora os Sumérios. E vamos trabalhar especificamente como eles eram na questão social, econômica, as coisas que eles trouxeram para nós hoje, que eles desenvolveram na época deles. Os Sumérios, eles foram das primeiras civilizações da história humana. Eles ficavam no sul da Mesopotâmia, atualmente seria onde é o Iraque. E o Iraque fica no Oriente Médio. Isso foi por volta de 4.000 anos antes de Cristo. Em relação à organização da sociedade deles, eles tinham cidades independentes. O que são cidades independentes? São pequenos locais que têm como característica que eles têm as mesmas características étnicas, né? Cultura, religião, a língua deles eram iguais. Mas só que eles eram independentes, cada um tinha seu próprio chefe. Né? Tinha cidades como Uruca, Erindu, eles tinham seu próprio governo, cada uma deles suas próprias leis, mas eram todos ligados etnicamente. Como eu falei, etnicamente ligados, relacionado à cultura, à língua. Só dando um exemplo assim para vocês, por exemplo, Brasil e Portugal. Nós falamos a mesma língua, temos a cultura parecida, mas não é igual. Né? Então, etnicamente, nós somos parecidos, mas somos independentes cada um do outro. Nessas nações são estados diferentes. A cultura deles, em relação à chefia dos estados, é relacionada a reis e sacerdotes. Tem o rei que manda, e sacerdotes, que são os representantes religiosos, eles também mandam muito, como o rei. São os líderes locais, são, como eu falei, reis e sacerdotes. A religião, como eu falei para vocês, era politeísta, né? Muitos deuses. Eles construíram grandes templos e por isso que ficaram muito famosos em relação à sua arquitetura. Eles tiveram grandes invenções, tá bom? Por exemplo, atribuídas a eles, escrita, aquela escrita cuneiforme que eu falei na aula anterior, foi eles que criaram uma das primeiras, se não foi a primeira escrita da civilização. Também eles criaram grandes cidades-estado. O que é cidade-estado? Quando eu falei para vocês aquelas cidades pequenas, sabe? Eles começaram a se juntar para ficarem maior, para ficar mais forte, né? Ainda bem que nessa época ela tinha muita guerra, muita briga para pegar, né? Para se expandir, para ter mais poder. Então eles se juntaram em cidades-estado para poder se proteger mais. E interessante, os sumérios que inventaram a roda, tá bom? Eles já tinham uma agricultura bastante avançada para a época, né? Eles criaram canais de irrigação. Imagine aquelas várias fazendas de hoje em dia, como é que irriga, né? Eles irrigavam geralmente, hoje é com máquinas, antigamente eles faziam canais para passar água, canais de irrigações gigantescos que traziam a água do rio Tigres e do rio Eufrates. Também eles desenvolveram coisas em relação à matemática. Tem mesmo um sistema numérico chamado sexagesimal, que é baseado no número 60. Por exemplo, nós somos baseados no número 10, né? Do 1 ao 10. Aí depois que chega no 10, é 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4. Eles são baseados no número 60. Então nós conhecemos aqui um pouco dos sumérios. Claro, se quiserem fazer perguntas nos comentários, fiquem à vontade. Também temos toda a internet, né, para continuar pesquisando. Mas com isso, esse básico, vocês já conseguem fazer boas avaliações. Muito obrigado, até a próxima.